pessoal, olá, sejam bem-vindos, talvez um dos blocos mais aguardados por vocês, sei disso. Personalidade perigosa, serial killer, vamos tentar entender isso um pouquinho melhor, né? A periculosidade, pessoal, ou personalidade perigosa é aquela que apresenta uma propensão para o delito. E por quê, né? Por ser incapaz de assimilar as regras comportamentais, os padrões sociais. Então, é considerado um estado latente, um estado impotente, se a gente for levar para o latim. Então, a periculosidade é a qualidade que se conhece no indivíduo de ser perigoso à vida social contextualmente, né? Então, é a dificuldade de se conviver em sociedade. Já de outro lado, fala-se também no termo temibilidade, quando então perigoso passa a uma ação delitiva, manifestando de fato seu caráter antissocial. Essa temibilidade é a periculosidade em acto, tá? Então, antes da gente poder abordar de fato o tema assassino em série, serial killer, é interessante registrar, inclusive, né, historiadora que sou, o sentido da palavra assassino. É muito interessante a gente entender de onde as coisas vêm, que isso fica mais simples, né? Nós temos um doutrinador que se chama Nestor Sampaio Penteado, e ele, em 1982, ele nos informou em um livro que no tempo da Palestina, lá dos cruzados, tinha uma seita secreta de mouros e bárbaros. Eles eram soldados, mercenários, e eles eram pagos para assaltar caravanas, para praticar assassinatos, estuprar mulheres, né, degolar crianças, enfim. E eles eram chamados de rachinchins, com H e X, rachinchins. E isso porque para se desinibirem, a fim de praticar todos esses tipos de barbaridades, e para que eles pudessem se desinibir, eles utilizavam rachixe. Então, pasmem, né? O nome desta sociedade que se utilizava o rachixe para cometer os delitos originou a palavra francesa assassin. E aí, logo depois, veio o termo assassino na nossa língua. E aí nós, né, usamos essa palavra com muita propriedade. E o termo para nós, assassino, para poder indicar um homicida. Porém, no entanto, contudo, a palavra assassino, né, etimologicamente falando, significa, adivinha o quê? Fumante de maconha, fumante de haxixe. Do ponto de vista, pessoal, criminológico, né? Vamos ao que nos interessa. Do ponto de vista criminológico, quando um assassino reincide em seus crimes, e no mínimo em 3 ocasiões, e com certo intervalo de tempo entre cada um, e em locais diferentes, em locais distintos, esta pessoa é conhecida como assassino em série, ou seja, serial killer. Essa definição, pessoal, realça 3 elementos bem importantes em relação ao tema. Primeiro, eu tenho que ter a existência de pelo menos 3 homicídios. Segundo, esses homicídios eles devem obrigatoriamente terem sido ocorridos em locais diferentes. E terceiro, tem que ter havido um período que nós chamamos de período de calmaria, ou seja, o intervalo entre esses homicídios, e esse intervalo não tem intervalo fixo. Pode ser um intervalo de horas, pode ser um intervalo de meses, de dias e de anos, tá? De acordo com alguns estudos modernos, pessoal, em relação à neuroanatomia, tá? Moderna, e aí utilizando de exames tomográficos de última geração, computação gráfica, ressonância magnética e por aí vai, conseguiu-se perceber, de acordo com um cientista no assunto, salvo engano, 2013, conseguiu-se demonstrar que serial killers, eles têm uma disfunção cerebral no córtex pré-frontal, que está relacionado a uma atividade límbica, então uma modificação cerebral aí. E acrescentou esse cientista, né, ele era um psicólogo americano, que curiosamente os psicopatas eles têm uma baixa frequência cardiovascular. Olha que loucura, então é uma diferença mesmo fisiológica, tá? E aí vocês podem me perguntar, né, qual que seria a diferença também entre o assassino em massa e o assassino em série? Pessoal, o assassino em massa,
ele mata várias pessoas de uma vez só. E ele não se preocupa com a identidade dessas pessoas, dessas vítimas, né? O assassino em série, não. Ele elege de forma cuidadosa as suas vítimas e ele seleciona essa vítima, na grande maioria das vezes, de acordo com o mesmo tipo, as mesmas características, né? Então, as análises dos perfis de personalidade estabelecem como estereótipo dos assassinos em série, e é claro, aceitando muitas exceções, mas a grande doutrina e a grande pesquisa nos fala que normalmente, existem várias exceções, mas que normalmente se tratam de homens jovens de raça branca que atacam preferencialmente mulheres, e o primeiro delito, o primeiro crime teria sido cometido antes dos 30 anos de idade. Então, até o conhecido serial killer, né, norte-americano Ted Bundy, acredito que vocês conheçam, até mesmo por conta da própria Netflix, né? Nos anos de 1970, ele confessou o assassinato de 23 pessoas, mas pelo menos mais 15 mortes foram indicadas pela polícia. Ele foi preso, ele foi executado, né, na cadeira elétrica, lá em, salvo engano, 1989, 1990. E ele teria dito uma célebre frase. Ele falou o seguinte: nós, né, ele dizendo, nós, serial killers, nós somos os seus filhos, somos seus maridos, nós estamos por toda parte. E haverá mais de suas crianças que serão mortas amanhã. Então ele alega isso, ele traz essa célebre frase no sentido de que eles estão em todos os lugares. Alguns deles têm histórico de infância traumática devido a maus tratos físicos, maus tratos psíquicos, então motivo pelo qual tem, às vezes, uma tendência de se isolar da sociedade ou até mesmo de vingar da própria sociedade. Essas frustrações, né, segundo algumas análises de estereótipos, introduzem os assassinos em série no mundo paralelo, no mundo imaginário, melhor do que o real, onde eles revivem os abusos sofridos e identificando-se, de certa forma, nesse cenário com o agressor. E aí, por essa razão, né, a sua forma de matar, quando fundamentado nesse cenário, pode ser de contato direto com a vítima. Utiliza-se, por exemplo, né, para o contato direto, arma branca, estrangulamento, golpeia. Quase nunca essa pessoa utiliza arma de fogo, tá? Além disso, os crimes, pessoal, eles obedecem uma espécie de ritual no qual se mistura fantasias pessoais com a própria morte daquela vítima, né? Às vezes, certas fixações estranhas e crenças bizarras estão presentes nesses assassinos em série e passam a revelar uma tendência de transtorno de personalidade chamado transtorno de personalidade esquizoide, né? E aí, em relação ao local do crime, o cadáver ele é deixado por um serial killer e verificar esse cadáver é extremamente importante para que se proceda o exame, a constatação de vestígios, a descrição exata do local do cadáver. E aí, a perícia que é realizada, né, o exame do cadáver no próprio local, de forma visual, enfim, né, do local do crime, em relação também à própria autópsia, em relação à vítima, compreendem instrumentos indispensáveis em investigação da polícia judiciária para identificar e conseguir, de fato, prender o autor. Em regra, gente, nesse cenário que eu acabei de dar, os assassinos em série, eles deixam uma espécie de assinatura no cadáver ou no local do crime, que é a forma pela qual eles alcançam uma certa satisfação emocional, um prazer naquela execução do ato. A assinatura, ela é a marca do criminoso, é como se fosse o seu cartão de visita. Algo, então, que para ele é imprescindível. E por ser imprescindível para o assassino, pouco importa a natureza do crime, tá? Essa assinatura do crime, ela pode, inclusive, né, até colocar o criminoso em risco de captura pela polícia. Porém, gente, isso para ele é um vício, faz parte daquele ritual. Ele precisa dessa marca para aliviar ali
uma tensão interna, um prazer, uma satisfação própria e que quase sempre, de acordo com os estudos, estão relacionadas à sua própria sexualidade que está mal resolvida, tá? Essa tensão seria proveniente disso. Temos o doutrinador Paul Holland, que nos informa que essa assinatura ela pode incluir um ritual, inclusive de exposição do próprio cadáver, com tortura, mutilação, inserir objetos estranhos, canibalismo em todos eles, espécies de necrofilia em todos eles, tá? O que é conhecido como overkill, ou seja, também a supermatança, né? O overkill, que seria o quê? Infligir, pessoal, ferimentos além do necessário para poder causar a morte daquela pessoa, tá? Porém, gente, é importante a gente também conseguir distinguir o que seria a assinatura do criminoso e o seu modus operandi, porque são coisas diferentes. O modus operandi é o procedimento seguido pelo delinquente para praticar a infração penal, tá? Então, vou citar exemplos, né? Pode incluir, por exemplo, a escolha do alvo, dos locais de preferência, os próprios instrumentos para cometer o delito, como armas, artefatos, como que o delito vai ser cometido na sua integralidade, como que ele vai subjugar a vítima, formas de invasão de propriedade. Então, esse doutrinador, ele nos traz essa hipótese, né, essa diferenciação do que seria o modus operandi para com a assinatura. E, inclusive, ele traz até um exemplo interessante. Ele fala assim, ó, temos um bom exemplo, né, de diferença entre o modus operandi e a assinatura, em que aparece de maneira clara em casos similares, por exemplo, de roubo a banco, nos quais os assaltantes forçaram os bancários e os clientes a tirar a roupa, tá? Quando foram presos, um assaltante, salvo engano no exemplo que ele traz no Texas, tá? Quando os assaltantes foram presos no Texas, um deles explicou que tinha ordenado que as pessoas tirassem as roupas, de forma que elas não ficariam tão preocupadas com a sua situação e que provavelmente não se lembraria do seu rosto ali, do rosto do autor do delito. Isso era o seu modus operandi, tá? Retirar todas as roupas, porque aí não visualizaria o rosto dele. Já em outro incidente, que também era um roubo-banco, só que em Michigan, não era mais em Texas, era um roubo-banco, o ladrão forçou os seus reféns a se despirem, formar pares e simular sexo enquanto eles eram fotografados. Isso não tinha nada a ver com roubo. E isso foi feito para satisfazer a própria perversão do assaltante. Essa era a sua assinatura. Porque não tinha nada respectivo ao roubo. Não era igual ao primeiro cenário que eu acabei de informar. Então, né, a gente consegue perceber bem essa diferença. Além disso, gente, alguns peritos em criminal profiling do FBI, do FBI, eles apresentaram em Oxford, na Inglaterra, em 1984, então já faz algum tempo, mas ainda encontra na modernidade, tá? Foi um encontro que aconteceu à época, um encontro trienal, que foi numa associação de estudos de ciências forenses, um estudo sobre serial killers, e os estudos que eles fizeram com 36 serial killers presidiários, e aí estamos incluindo aqui os famigerados assassinos Edmund Kemper, devem conhecer quem gosta desse assunto, Edmund Kemper, e Herbert Mullin. Nesse estudo, eles descreveram algumas características gerais, tá, destes homicidas. O primeiro deles, de acordo com esse estudo, tá, fique claro, a maioria é composta por homens brancos e solteiros. Segundo, inteligência com QI médio, de superdotados, talvez. E o terceiro, ainda que fossem muito inteligentes, eles tinham um fraco desempenho escolar, um histórico de empregos irregulares, tá? E, na sua grande maioria, são trabalhadores sem maiores qualificações. Então, ainda que fossem muito inteligentes, tinham esse viés. Além disso, adivinham de um ambiente, ou advêm de um ambiente familiar desestruturado, conturbado. Geralmente eles foram abandonados quando pequenos por seus pais, e aí eles cresceram em lares desfeitos, lares
disfuncionais, tá? Dominados aí talvez por sua genitora. Além disso, existe um longo histórico de problemas comportamentais, problemas psiquiátricos em relação ao criminoso, alcoolismo dentro das suas famílias, históricos também de que quando crianças sofreram alguns abusos, esses abusos às vezes psicológicos, às vezes físicos, muitas das vezes abusos sexuais. O FBI conseguiu perceber isso. Esses maus tratos brutais incluíram nessas pessoas, né, profundos sentimentos de humilhação, de impotência, tá? Também, de acordo com esses estudos, tinham muito ressentimento em relação a pais distantes, pais ausentes, pais que eram aí abusivos, muita dificuldade em lidar com uma figura masculina, com uma autoridade masculina. Normalmente eles eram dominados aí pelas mães, e aí eles têm até uma profunda hostilidade em relação às mulheres por causa disso. Além disso, manifestam problemas mentais em uma idade precoce. Muitas vezes são internados em instituições psiquiátricas quando crianças. Além disso, de acordo com o estudo, apresentam extremo isolamento social, ódio generalizado pelo mundo e por todo mundo. E quando eu falo por todo mundo, é inclusive um ódio por si mesmo, tá? Costumam ter tendências de suicídio na juventude, de acordo com esses estudos. Há um interesse precoce e duradouro pela sexualidade de forma exagerada. Eles são obcecados por alguns fetiches, pornografia violenta, sadismo, masoquismo, vampirismo, às vezes também necrofilia. Então, algumas tendências aí da própria sexologia forense que veremos no próximo bloco. E aí, entre os assassinos em série, pessoal, se distinguem dois tipos interessantes, que são os paranoicos e os psicopatas. Paranoicos e psicopatas. Os paranoicos, pessoal, eles atuam em consequência dos seus próprios delitos paranoides. Então, quer dizer, eles ouvem vozes, eles têm alucinações que induzem ao assassinato, tá? Este tipo de assassino, eles não costumam ter um juízo crítico dos seus atos. Já o psicopata, ele é muito mais perigoso. Por quê? Porque o psicopata, ele tem uma capacidade de fingir emoções, de ser dissimulado e de apresentar de forma extremamente sedutora. Ele quase sempre consegue aí estar enganando as suas vítimas com essa dissimulação. Esse psicopata, ele busca constantemente o seu próprio prazer. Ele é, por opção, ele é solitário, tá? Muito sociável, inclusive, encantador. Então, ele se socializa, porém, ele é muito solitário, tá? Ele tem uma sólida convicção de que tudo lhe é permitido. E aí, ele passa a se excitar com aquilo que é proibido, com aquilo que é arriscado. Então, quando ele mata, pessoal, ele tem como objetivo final humilhar a vítima para reafirmar a sua autoridade, reafirmar a sua autoestima. Esse é o psicopata. Para ele, o crime ele é secundário. O que interessa para ele, de fato, não é o delito em si, e sim o desejo de quê? De dominar, de se sentir superior. Então, olha só a diferença. Já em relação, pessoal, aos assassinos em série, a sua forma de atuar, esses assassinos em série, eles se dividem em organizados e desorganizados. E aí, em relação a este ponto específico dos assassinos em série, desorganizados e organizados, eu tratarei com vocês de forma bem tranquila também no próximo bloco, para que este bloco não ultrapasse o que esse curso de extensão visa, que são aulas não cansativas. Então, se você ainda não cansou, dê play no próximo bloco, que eu estarei continuando falando com vocês sobre assassinos em série e agora a diferença dos organizados para os desorganizados. Até já!